2025, um brasileiro ganha o Prêmio Nobel de Literatura. Essa é a base do enredo do novo livro de Maurício Lírio, O Imortal. E a partir daí, ele começa toda uma trama de amor, de suspense e, sobretudo, de política. O livro do Maurício Lírio é exatamente isso, uma busca de reconhecer quais os caminhos políticos que estamos trilhando nesse Brasil tão complexo. E é sobre tudo isso que a gente vai conversar nessa entrevista. Maurício, vamos começar essa entrevista falando do seu novo romance, O Imortal, que trabalha com uma vertente muito interessante, que é a vertente literária e a vertente política, porque são duas tramas entrelaçadas, aliás, três tramas a gente pode falar nesse novo romance entrelaçados, que tem uma grande história de amor, uma grande história política e uma grande história literária. Né? Quer dizer, como é que é trabalhar com três elementos tão fortes na cultura brasileira? Não deixa de ser um desafio fazer um romance com aspectos políticos, né? Não é eu diria que a tradição do romance, inclusive a tradição do romance brasileiro, não é exatamente de incursionar em temas políticos. Há fantásticos romances com temas políticos, mas não é muito vamos dizer assim, a vertente principal. Não, o meu objetivo, no fundo, era tratar de uma das questões fundamentais da literatura, que é o seu entrelaçamento com aspectos políticos, né? E como, no fundo, eu diria, a distribuição, vamos dizer assim, não de prêmios, mas das recompensas do mundo literário também são muito... Essa distribuição é muito condicionada por aspectos políticos. E isso se torna muito evidente na questão do Prêmio Nobel. E o livro é em torno, né, do primeiro ganhador do Nobel pelo Brasil, um Nobel de Literatura, e mostra um pouco como foram as articulações políticas para se chegar a esse resultado. Articulações que não necessariamente levam vamos dizer assim, né, ao desdobramento previsto, mas foi uma tentativa de justamente fazer um romance sobre, né, os pontos de interseção entre a literatura e a política. Por isso daí a ousadia do projeto, mas também em torno de um tema que é muito interessante, que é o fato de que o Brasil tem uma literatura absolutamente excepcional, historicamente, mas, por fatores diversos, nunca foi agraciada com um Nobel. Então, era uma tentativa de entrar um pouco nesse tema. Antônio Olinto chegava a dizer que um acadêmico confessou a ele que o Jorge de Lima seria o ganhador do Nobel no ano em que ele morreu. Não bate as datas, então eu acho que era para o outro ano e tal, mas enfim, sempre existe essa trama. Agora, outros tantos brasileiros chegaram a ser cogitados para o Nobel. O próprio Guimarães Rosa chegou a ser indicado pela Academia Francesa, né, ao Nobel de Literatura. E há essa mítica da língua portuguesa nunca ganhar, né, a não ser com o Saramago, que ganhou o prêmio Nobel. Agora, não é mais uma questão eurocêntrica que o Nobel sempre privilegiou? Eu acho que sim. Eu acho que se nós olharmos a lista de premiados no Nobel, a grande maioria é de europeus. Isso é muito claro, há um eurocentrismo mais ou menos natural. Agora, é preciso ver que também todas as outras regiões foram, né, beneficiadas pelo Nobel, inclusive muitos países latino-americanos, que eu diria que são favorecidos pelo fato de que tem uma língua um pouco mais universalizada, pelo menos em número de países, né? Não necessariamente em número de falantes da língua, mas que tem essa característica de ter uma língua que é mais traduzida, de certa maneira, né? E se nós pensarmos que os acadêmicos da Suécia naturalmente leem línguas estrangeiras, mas não necessariamente muitos lerão em português. Então, eles precisam de boas traduções de português quando se veem confrontados com obras ou de portugueses, ou de brasileiros, ou angolanos, ou moçambicanos, outros países de língua portuguesa. O que não é tão simples, porque eu diria que a oferta de traduções em português no mundo é mais restrita que a oferta de traduções em outras línguas. E muitos dos acadêmicos leem em inglês, leem em francês. Então, há uma dificuldade que é real, que tem a ver com a língua. E o fato de que nós chegamos perto, dizem que João Cabral também teve no que eles chamam na lista pequena, né? Porque no processo, ao final do processo, os acadêmicos decidem entre 3 ou 4 escritores.
E nós já teríamos chegado com alguns escritores, como é o caso de João Cabral, Guimarães, aparentemente também, chegado a essa lista final. O que é difícil saber, porque a lista só é divulgada, né? Ou seja, o processo de decisão de cada Nobel só é divulgado, se eu não estou equivocado, 50 anos depois do prêmio concedido. Então, é uma abertura muito lenta, né? E nós começaremos a saber agora o que aconteceu nos anos 70, com a divulgação dos novos, né, dos arquivos de então. Então, eu diria que esse elemento da língua talvez seja... é uma língua belíssima nossa, é uma língua maravilhosa, né, que permite justamente uma musicalidade, ritmo na literatura, mas não é uma língua de fácil tradução, porque não é uma língua, eu diria, de predomínio entre casas editoriais, no meio editorial das principais capitais que difundem a literatura. Você, inclusive, quebra essa barreira da língua criando uma personagem argentina, né, que teria intimidade com o português, né? Também como é que foi a criação desse personagem? Aliás, como é o trabalho da criação de um personagem na sua obra? É um personagem, uma acadêmica que mora na Suécia, foi contratada pela academia, porque tem, inclusive a tese dela é sobre a figura do estrangeiro em Raduan, que é o nosso escritor, Raduan Nassar, e Saer, que é um grande escritor argentino. Então, naturalmente, ela tinha, né, a familiaridade com a língua portuguesa também, e terá sido uma das figuras dentro da academia que permitiram a leitura das obras do premiado brasileiro. Mas ali foi uma tentativa, ou seja, é parte do livro, né, o encantamento desse escritor por essa acadêmica argentina, um romance que não é muito simples, por razões que são vistas no livro, né, as preferências sexuais da acadêmica argentina não necessariamente coincidem, né, com o desejo do protagonista, mas ainda assim eu acho que é uma história de amor interessante, é uma história de amor da dificuldade etária, da dificuldade de preferências, da dificuldade de nacionalidades, da dificuldade de personalidades. Ou seja, o Cássio é um protagonista um pouco insuportável, de certa maneira, na sua arrogância, na sua empáfia, né? Então não é uma figura muito, eu diria, fácil, né, de ser objeto de encantamento, mas no fim eu acho que é uma relação interessante que, né, também se tece na trama do livro. Ele, inclusive, tem uma relação muito complicada com a família. Várias mulheres que ele se separou, os filhos, né, que ele tem uma relação de carinho, mas de distanciamento, né? E a própria relação até com a empregada que trabalha com ele no apartamento, que ele tem essa necessidade de um eterno distanciamento social, para usar um termo da moda agora. Quer dizer, também como é um personagem complexo, então. Ele é um ser da misantropia, que, aliás, eu diria, né, é uma característica forçada hoje nossa, né, do isolamento social. E apesar de ser um diplomata, né, então ele convive, naturalmente ele fez uma carreira diplomática não muito tradicional, até por essa, eu diria, né, essa dificuldade de relacionamento que ele tem, pelo menos por essa dificuldade de gerar empatia no outro, né? E isso se reflete também na relação conjugal que ele teve com as 3 ex-mulheres, a relação com o filho, né, que tem preferências sexuais que para ele não são óbvias. Como diz o filho, o pai tem o desejo de ter as ideias mais progressistas, mas no fundo é um conservador. Então é esse choque de uma visão de pai intelectualmente progressista, mas essencialmente, existencialmente conservador. Então esse é um dos eixos também do livro, a relação difícil entre pai e filho, por conta dessa diferença. E com as ex-mulheres, talvez a reação dele em relação à própria ideia de maternidade posterior, que ele já tem 2 filhos, não quer ter outros, é um elemento que o distancia também das mulheres com que ele casou. E ele também há uma característica interessante do personagem, que é uma obra que não seria uma obra extensa, uma obra que tem menos de 1000 páginas, né? O que provoca uma certa ciumeira nos outros, digamos assim, possíveis candidatos ao Nobel brasileiros, né? Digamos assim. Você também trabalha com a vaidade literária também, né? De uma maneira muito refinada também, né? Ele tem um
um inimigo, eu diria, né, de longa vida, que é um outro escritor que, obviamente, tem a dificuldade de aceitar, né, o fato de que ele acaba sendo agraciado e como vários suspeitam que a escolha não tenha sido uma escolha por méritos exclusivamente literários. E isso é uma questão muito crítica mesmo, que é o fato de que o Nobel é um prêmio em que, naturalmente, a questão da escolha da nacionalidade tem a sua... Ou seja, não é algo totalmente neutro. Então, quando escritor, né, de um país que não tem tradição de ganhar muitos prêmios dessa natureza ganha, a percepção que se tem no meio é que se fecha uma porta ou uma janela para todos aqueles demais que não foram agraciados, né? É lógico que isso não é uma regra, ou seja, é possível perfeitamente ter um Nobel de um país X num ano e no ano seguinte ter também um Nobel, mas é aquele negócio, é uma possibilidade que se torna mais remota, porque ainda que haja, né, o eurocentrismo e tudo mais, há uma tendência universalista da academia de buscar premiar também países, né, de várias regiões, né, e de evitar muitas repetições. Então, o ressentimento no meio literário vem muito do fato de que esse escritor, que já não é muito integrado com, eu diria, né, os grupos literários desse mesmo país, ganha o prêmio à suspeita de que houve, né, uma política, uma estratégia deliberada do governo brasileiro para tentar emplacar o Nobel, e, ao mesmo tempo, todos os demais se veem, então, frustrados pelo fato de que não poderão ganhar o Nobel tão cedo, porque seria muito pouco provável, né, que o Brasil tivesse uma sequência de prêmios dessa natureza, né, num intervalo pequeno de anos. Então, é um pouco também a frustração. E isso é um tema forte no livro, que é um tema, há uma referência também a como isso foi discutido em Shakespeare e em outros autores. É lógico, tudo de uma forma muito... Né, não é um livro acadêmico de maneira alguma, mas há algumas, eu diria, algumas pinceladas em temas, e o que se diz é justamente da questão da vaidade do escritor, que é um elemento não desprezível, né? Como está dito no livro, aquele negócio, é difícil passar muito tempo construindo um universo próprio, que é o universo de uma obra ficcional, que consome muito tempo, é um processo de ensimesmamento, de mergulhar numa tarefa que é a construção de um universo próprio, e é difícil não ter um amor ou um apego incomensurável, por isso que sai. Então, há uma discussão no livro muito vaga, muito, né, en passant, que é justamente isso, sobre a questão da vaidade na literatura e na política. Porque talvez na literatura seja ainda mais forte, porque é um processo de construção de um universo que consome demais o próprio escritor. E ele acaba também, o Cássio, digamos assim, sendo aliciado por uma conjuntura política também, né? Quer dizer, a política acaba entrando aí a partir de um elemento da criação de uma fama, né? Quer dizer, ele torna-se uma celebridade de uma hora para outra, ele que não era tanto conhecido, e isso acaba tendo um certo aliciamento político dele. Isso, de certa forma, não digo uma crítica, mas é uma reflexão sobre a migração das celebridades para a política também, que é uma coisa corriqueira na vida pública brasileira, né? Quer dizer, é mais ou menos por aí também o seu... Não, eu acho que você toca num ponto central, Maurício, que é o fato, e essa é uma discussão forte no livro, que é o fato, primeiro, a questão da celebridade sem fundamento, né, que é uma característica da nossa cultura. Eu não quero fazer um juízo moral, apesar, né, de falar sem fundamento, mas é simplesmente sem um talento específico, né? Hoje é um dado da sociedade, né? Sem um talento que nós tradicionalmente, né, consideramos como talento, seja um talento esportivo, literário, artístico. Hoje a celebridade, por vezes, ela é justificada pela própria celebridade, ou seja, não, é como se fosse, né, algo sem uma contrapartida em uma área artística ou de manifestação cultural. E isso é um elemento muito forte que é discutido indiretamente no livro, e que se fala em determinado momento, tem uma conversa entre dois políticos, que tem, aliás, um diálogo muito coloquial ao longo do livro, sobre a questão da fadiga
da celebridade sem substância. E quando surge no Brasil uma figura como um Nobel de Literatura, que é amparado na ideia de que é um grande escritor, ou que pelo menos tem uma obra que tem um reconhecimento internacional, é como se fosse o reconhecimento de que ali, né, porque estamos cansados da celebridade sem substância, então essa figura se torna uma figura popular e que tem uma aceitação no meio político surpreendentemente facilitada por esse elemento, o fato de que é uma celebridade, de certa maneira, meteórica, porque não era conhecida também, mas que tem um fundamento, que é o respaldo internacional. É uma espécie de reconhecimento internacional que acaba gerando efeitos internos na política interna. Então, é mais também uma reflexão sobre isso. Quais são os fundamentos dessa, vamos dizer assim, das formas de poder, inclusive do poder como carisma, como projeção política e assim por diante. Agora, é um livro que se passa no futuro, né? O Nobel é vencido em 2025, então eu diria que há mais tempo para nós termos a fadiga, né, desenvolvida ao longo dos anos. Quem sabe cheguemos a essa fadiga. Política e literatura sempre se misturaram de uma maneira muito interessante. Um dos clássicos de nossa literatura, Jorge Amado, já no longínquo década de 1970, ele lançou um dos seus livros menos conhecidos, Farda, Fardão, Camisola de Dormir. A trama conta da morte de um poeta que, sufocado pela tomada de Paris pelos nazistas, termina sofrendo um colapso e morrendo. A partir daí, abre-se a vaga dele para a Academia Brasileira de Letras. E aí sim, começa toda a trama política de Jorge Amado, porque um general, veiculado à ditadura varguista, se candidata à vaga do poeta. E dois velhos e provectos acadêmicos resolvem resistir. Esta resistência é que faz todo um grito de liberdade apregoado nesta obra menos conhecida, mas não menos importante, do Jorge Amado. Jorge Amado aqui está na sua plenitude, trabalhando com humor e trabalhando com os sensos da liberdade. Esse é o Jorge Amado autêntico, o Jorge Amado que a gente aprendeu e que às vezes se dizem que ele dividiu sua obra em dois momentos, mas não. Toda a obra do Jorge Amado é algo coeso, uno e necessário à leitura para quem quer, de fato, conhecer as tramas e tramóias de um país chamado Brasil. O romance também tem um aspecto que me chamou muito a atenção, que é um romance que já está, é uma característica que já está no Pedra da Memória, que é, que é um romance polifônico, né? São várias vozes narrativas da trama, né? Várias formas, várias vozes que, de certa forma, dialogam, né? E cria e constrói toda a trama. Também como é que foi trabalhar com a carpintaria até dessas várias vozes, né, narrando a mesma trama? Não, acho ótimo você tocar nesse tema, porque foi realmente algo muito deliberado. Eu, quando fiz o primeiro romance, Memória da Pedra, a ideia era fazer um romance em terceira pessoa. Né? O terceira pessoa de estilo indireto, que é uma forma tradicional de escrever, ou seja, talvez seja a forma mais predominante na redação de romances. E ainda que tivesse, como você notou, né, terceira pessoa associada a diversos personagens. Então, há uma polifonia que vem do fato de que é uma construção em terceira pessoa, de certa maneira associada aos personagens que vão sendo construídos. E com variações de tempo, ou seja, a Memória da Pedra não tem também uma linearidade do tempo, né, cronológica. Eu resolvi fazer esse novo livro, que foi Imortal, com o desafio reverso, que era a ideia de não fazer em terceira pessoa. Usar todas as formas de redação, mas não a primeira pessoa. A primeira pessoa, por meio do registro diário, há documentos oficiais, há diálogos, né, na forma tradicional ou até teatral, há e-mails, há notícias de jornal e outras. Então, foi uma forma de dizer, não, eu vou escrever esse romance, mas eu queria fazer algo do ponto de vista da construção da língua, não como algo experimental, o romance não é experimental nesse sentido, né? Mas um romance que fosse construído com narrativa que não fosse a terceira pessoa. E não sei, me deu muito prazer fazer o livro por causa justamente da variação dos registros.
E as pessoas falam para mim, é muito legível, muito gostoso de ler, e essa variação até do registro torna o livro ainda mais fluente, apesar de não ser um livro fácil no sentido... Porque como o Cássio é um personagem um tanto arrogante, um tanto que se considera, né, um intelectual, então há passagens que têm algo vamos dizer assim, da erudição, um pouco da empáfia do Cássio. Mas eu acho que é um livro que, felizmente, os leitores me disseram que, né, e bons amigos me disseram que tem uma fluência, apesar do personagem, ou pelo menos eu diria, das inclinações intelectuais do personagem. Há também no romance uma coisa que chama muito a atenção, além dessa questão da polifonia, é que ele exigiu, eu não digo de certa forma uma pesquisa mais apurada, mas um cuidado maior no tratamento dos acontecimentos, né? Porque você está falando do futuro, mas, de certa forma, o tempo presente, o tempo passado acaba influenciando esse futuro. Então, há um cuidado muito grande, e isso exige, de certa forma, uma pesquisa, um certo cuidado com a verossimilhança dos fatos narrados. Também foi uma carpintaria curiosa, não foi? Isso foi difícil, porque como eu tinha passagens antigas do Cássio, início de carreira, o que seria também a atualidade, o momento seria em torno de 2025, e, portanto, eu tive que montar toda uma cronologia para não me confundir e para não cometer erros, porque era uma forma também de organizar o tempo em relação àquilo que era o meu tempo presente, o que era o tempo passado do Cássio em diversos momentos e o que seria o tempo da narrativa, o tempo principal, que é 2025. Então, é um tipo de romance que exige, eu diria, um cuidado muito grande. E eu, obviamente, me municiei de algumas estruturas, algumas tabelas que me ajudaram também a não cometer equívocos nessa construção, porque, de certa maneira, teve algo aí de uma carpintaria que eu não fiz, por exemplo, no Memória da Pedra, que era um outro estilo de romance. Então, esse exigiu um cuidado com a linha do tempo que foi mais rigoroso da minha parte. E há uma pergunta constante no livro, né? Pelo menos ela não é feita diretamente, mas ela é pelo menos intuída, né? Que é aquela velha pergunta: vale a pena escrever em língua portuguesa? Olha, eu acho que essa é uma pergunta que é até difícil de ser feita, porque, no fundo, escrever numa língua não é exatamente uma decisão. Escrever numa língua é um processo natural. É lógico que houve casos de escritores que escreveram em outras línguas, o Nabokov, né, russo, que escreveu em inglês, mas, veja bem, ele também teve uma formação com tutor inglês e tudo mais. Conrad, polonês, também escreveu em inglês. Beckett, irlandês, acabou escrevendo muito em francês, era perfeito bilíngue. Mas eu diria que isso é mais a exceção do que a regra. É muito difícil escrever ficção, escrever poesia, escrever, inclusive, também, né, ciências humanas, exige, eu diria, o máximo da sua capacidade de desembaraço numa língua. A questão né, da palavra exata do ponto de vista não só semântico, mas do ponto de vista do ritmo da narrativa e tudo mais, o ouvido que se tem de uma língua, isso é absolutamente fundamental. E é difícil conseguir ter em outra língua aquilo que se tem na língua materna. Então, a discussão política sobre a penetração do português, como é traduzido, como é premiado internacionalmente, é uma discussão importante, mas do ponto de vista do criador, do escritor, é uma questão que, na verdade, não passa por conjecturas se eu vou por um lado ou por outro. Não é bem uma escolha da língua. Aquele que escreve, né, você, Maurício, também como escritor, você sabe disso, é mais um impulso natural de usar a sua língua. Então, é aquele negócio, ao escritor cabe escrever na sua língua. Felizmente, nós temos uma língua lindíssima, né? A língua portuguesa é uma língua de uma sonoridade extraordinária, uma língua de ritmo fantástico. Então, nós temos esse grande instrumento, mas
não necessariamente é a língua mais traduzida ou mais falada, eu diria, nos meios literários. Não é. Isso é um fato. E talvez, se fosse, Machado teria tido tempo... O Nobel é anterior à morte do Machado, poderia ter vencido. Guimarães poderia, Drummond, João Cabral, Graciliano, como não? Vários seriam candidatos naturalíssimos, né? E outro dia eu reli um texto do César Aire, o argentino, falando da riqueza imensa da literatura brasileira, que se a gente tivesse que comparar com os demais países latino-americanos, e é uma comparação aqui, não é um jogo de rivalidade, mas é fato. É preciso juntar muitas literaturas do entorno para ter autores. Por exemplo, qual é o grande romancista latino-americano do final do século XIX? É Machado, não tem outro. Não existe um grande romancista latino-americano final do século XIX, Machado é final do século XIX, início do XX, né, não existe um romancista do tamanho do Machado na América Latina, nesse período. Né? Então, é uma língua riquíssima, mas que tem essa característica de ser falada, né, por alguns países. Lígia Fagundes Telles, outro dia, ela deve ter dito isso em vários momentos, mas ela me disse especificamente isso. Agradeço a Deus todos os dias por poder escrever em língua portuguesa. Maurício, muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. É sempre um grande prazer conversar com você. Maurício, foi um grande prazer voltar ao seu programa. Estou à disposição. Foi um prazer conversar com você e com os leitores.